Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui o exercício, né? Estamos na questão 1. Aqui a gente já fez a mudança nas classes, né? Incluindo os métodos, mas a gente não fez aqui o desenho do diagrama, né? Que é a última mensagem aqui. Então, voltando aqui no nosso diagrama de classes, né? Quando a gente faz uma abstração, pessoal, a gente trabalha com o ML, né? Modelagem, a gente trabalha com abstração. Durante a abstração, eu esqueci de um método a mais para a classe setor, que chama-se quantidade de pessoas, né? Quantidade de pessoas. Por que esse método foi feito? Porque só o get quantidade de funcionários, ele nos dá o tamanho, né? Ou seja, a quantidade de funcionários, mas não dá a quantidade de pessoas, porque cada funcionário pode ter vários dependentes, né? Então, puramente o método get funcionários, ele nos daria, por exemplo, se tivesse 2 funcionários no setor, ele nos daria 2, mas um funcionário, um dos 2 pode ter 5 dependentes e o outro pode ter 3. Então seria 5 mais 3, que são os dependentes de cada funcionário, e mais os 2, né, os 2 funcionários, então daria 10, entendeu? Então eu coloquei o método que get quantidade de pessoas, que ele vai pegar o tamanho da lista, né, que está aqui get funcionários, a gente fez no código aqui, né, em setor, ó, get quantidade de funcionários ao tamanho da lista, assim como get quantidade de dependentes em funcionários nos dá o tamanho da lista, certo? E a gente tem também o get quantidade de pessoas, né, que pega aqui o tamanho da lista, mas faz um loop aqui, né, um loop para cada funcionário. A gente chama o método de funcionário get quantidade de dependentes e soma no final. A gente vai fazer isso em Java depois, tá? Mas vamos lá. Então, dito isso, a gente tem mais esse método aqui. Nós vamos criar aqui um novo... Eu já fiz o diagrama, tá, pessoal? Está feito aqui. Mas vou criar aqui um novo diagrama, né? Um novo diagrama aqui. Um documento em branco, que é o diagrama de sequência, de novo. Está dizendo aqui que eu atingi o limite, mas eu vou criar um documento de qualquer maneira. Vamos ver se ele permite. Acho que ele vai permitir, só vai permitir salvar o documento, eu acho. A gente não precisa salvar, né? Porque ele já está salvo aqui, a gente vai só representar ele aqui. Então vamos lá, ó. Ele já traz esses 3 tipos de formas, né, pra gente aqui, standard, flowchart e shapes. A gente não quer nenhum desses. A gente quer as formas da UML, né? A gente vai botar aqui o diagrama de sequência, cadê aqui? O ML sequence. E a gente que nos dá essas formas aqui, e a gente vai também botar o ML use case, só para a gente ter aqui o símbolo do usuário, do ator, né? Vamos aqui selecionar esses caras, ok. E aí, pessoal, primeiro de tudo, então, vamos voltar aqui no exercício que ele pede, né? A empresa faz um levantamento anualmente, né, sobre a quantidade de pessoas ligadas. Você podia colocar aqui o ator, então, como empresa, né, ou como usuário, porque vai ser o usuário da empresa, né, vai ser alguém que vai solicitar lá. Se bem que podia ser um sistema também, que automaticamente gera esse relatório. Botei usuário, para não ficar complexo, ok? Então, o usuário que vai pegar essa informação, né, e gerar um relatório. Vamos imaginar assim. E botei aqui a barra de ativação. Não vou ficar explicando sobre isso, porque vocês já aprenderam com a professora do IFES, tá? Só vou colocar aqui e vou dar uma mera explicação, ok? Então o usuário vai interagir com quem? Com o método público, né, de get quantidade de pessoas e setor, certo? Porque, né, utilizando aqui os padrões GRASP, coerentemente é o setor que nos dá o total de pessoas, né? Funcionário não é capaz de nos dar o total de pessoas de um setor e nem dependente é capaz de nos dar o total de pessoas de um setor. Só setor que sabe, né, a quantidade de pessoas que estão ligadas nele. E, na verdade, é exatamente o que a questão está pedindo, né? Ela quer o levantamento do número de pessoas ligadas a cada setor. Então, vamos lá. O usuário faz uma solicitação, então, ao setor. Eu vou vir aqui e vou colocar 2 pontos setor. Por que 2 pontos setor? Porque eu não tenho um nome específico, né, do atributo da classe setor. Se a gente vier aqui, cadê? O setor é um objeto aleatório, tá? Aqui é a classe que representa, não tem um setor específico aqui no nosso diagrama de fluxo, né?
eu tenho um setor aqui específico, dentro de funcionário, mas a gente não está usando esse cara. O nosso método quantidade de pessoas está aqui. E a gente vai representar, o diagrama de sequência, ele representa a troca de mensagens de uma operação, né, de um método, durante a realização de uma determinada operação. Então aqui a gente não tem especificamente, né, então a gente vai vir aqui e colocar só 2 pontos setor, não tem um nome específico. Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho esse plano, beleza, agora ficou melhor. Vou colocar aqui então também aqui, clicar e arrastar, vou colocar aqui a barra de ativação, certo? E aqui eu já tenho a primeira chamada aqui de usuário, a primeira mensagem, requisição. E o nome da mensagem, pessoal, a gente coloca o mesmo nome do método, o nome da operação. Então, get quantidade pessoas, ok? E o retorno. Eu coloco o retorno porque eu sigo algumas literaturas que botam o retorno na chamada do método. Fica bem parecido com o nome do método, a assinatura do método. Só não tem aqui a visibilidade, não faz sentido, né? Até porque ela tem que ser pública, porque são 2 métodos que estão trocando, 2 objetos diferentes trocando mensagem. No mínimo privada, né? Mas vamos ignorar aqui esse comentário e vamos voltar aqui porque não existe visibilidade aqui nesse caso. Então, eu não vou ficar falando, tá, pessoal, sobre a questão simbólica do diagrama de sequência, porque você já conhece, mas aqui no caso, na requisição, é uma seta com a linha constante, né? E a cabeça da seta, né? Apontando aqui para direção, mostrando aqui, determinando a direção da troca de mensagem. Então, o usuário solicitou get quantidade de pessoas ao setor, e o setor ele vai fazer o seguinte, vamos lá, vou voltar aqui, setor, ele vai pedir para a lista, vai chamar o método size da lista pedindo para a lista, né, obter aqui, retornar a lista para ele. Então, vamos vir aqui, pegar, colocar o objeto aqui, agora sim a gente tem, ó, se a gente vier aqui na classe setor, a gente tem aqui o nome do objeto, funcionários, do tipo lista de funcionários. Então a gente vai vir aqui, ó, funcionários, de que tipo? List. Ele sumiu aqui porque ele não expandiu automaticamente, né? List funcionário. Subiu de novo. Aqui. Perfeito? Então tá aqui, né? Vamos colocar aqui a barra de ativação, e aqui a gente tem a solicitação size, ok? Que é o método disponível aqui na interface list, né? O método size retorna inteiro. A gente viu lá quando a gente estava programando em Java, uma das aulas anteriores. E ele retorna para a gente justamente o int, né? Ou você pode colocar size ou quantidade, enfim, né? A literatura permite que você varie aí no tipo na mensagem de retorno. Vou colocando inteiro aqui para representar que é um valor inteiro. A gente pode colocar aqui então, para variar, para mudar do outro, a gente pode colocar aqui size, ok? Só o tamanho aqui retornando. A mensagem de retorno, pessoal, vocês aprenderam isso, ela é uma tracejadinha quase pontilhada. A gente vai colocar aqui depois, eu vou colocar o primeiro, né? Aqui a linha tracejada que liga o símbolo do objeto com sua barra de ativação, mas depois eu vou colocar os demais só no final, porque esse cara, se você mexer de um lado para o outro, ele desmancha. Esse Lucid Chart ele é legal, mas ele tem umas oportunidades. Então deixa eu colocar aqui uma tracejada diferenciada, e também não tem direção, né? É só uma ligação aqui. Ok? Depois a gente vai colocando os demais. Eu botei aqui para representar. Então deixa eu diminuir aqui, esse cara não precisa, né? Ele não precisa de ter esse tamanho todo. Ok? Então retornou aqui o size, né?
E agora o método quantidade de pessoas já tem o tamanho da lista, certo, pessoal? O tamanho dessa lista aqui, pelo get funcionário, né, que me deu aqui o tamanho da lista. Agora, para cada funcionário, para cada um desses caras aqui, que estão nessa lista aqui, eu preciso chamar o método get quantidade de dependentes, para que a lista aqui ó, de dependentes nos dê a quantidade de dependentes que estão aqui dentro. Ok? Então vamos lá. Basicamente para cada funcionário eu vou chamar o método get quantidade de dependentes, que na verdade ele faz diretamente uma chamada aqui à lista. Ok? Como a gente fez aqui também já. Ok? A gente fez um método chamado de um método get quantidade de dependentes para o funcionário, ele foi lá para a lista, né, e pediu aqui. Eu não botei o nome list aqui, percebe? Esse aqui vai ficar melhor, esse diagrama aqui. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um funcionário, então a gente não tem um nome específico para o funcionário lá no diagrama, tá vendo? A gente tem uma lista de funcionários, mas não tem o nome de cada variável de cada um deles, está dentro da lista, então a gente coloca só 2 pontos, funcionário. Ok? E aí, pessoal, aqui a gente coloca também, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, mais um pouquinho, tá bom. A gente coloca aqui a barra de ativação, certo? Beleza, vamos botar aqui mais embaixo, aqui um pouquinho mais embaixo, beleza. E aí, deixa eu crescer agora esse cara aqui. E aí, esse cara aqui agora vai fazer uma chamada, né? Uma chamada para funcionário, que é o que chamada que ele vai fazer? Ó, funcionário, get quantidade dependentes. Ok? Get a quantidade de dependentes. Então, nesse 2 pontos, int, né, que é o retorno, né? Retorno inteiro. E aí, pessoal, nesse momento aqui, para cada funcionário, o funcionário vai falar lista. Aqui, ó, vamos lá de classe. Na classe funcionário a gente tem o nome da lista, que é dependentes, né? Então a gente vai colocar aqui dependentes, 2 pontos, list funcionário dependente, desculpe, né, a lista de dependentes. Deixa eu só maximizar aqui, isso, beleza. Lista de dependentes, né? Voltei aqui para o tamanho. E aí a gente coloca aqui a barra de ativação da lista de dependentes, a classe funcionário, ok? Então vamos lá, esse cara aqui agora vai fazer uma chamada para a lista, né? Aqui, ó, o objeto aqui de funcionário que é do tipo list. Como é que qual é o nome do método de lista, da interface lista do Java? Size. Então você vem aqui, size, ok? Retorna um inteiro. E aí a gente vem para cá, com o retorno, bota size. Podia ser int também, tá, pessoal? Tanto faz. Lembrando que retorno é sempre linha tracejadinha. Podemos diminuir aqui essa barra, né, de ativação, beleza? E esse cara aqui retorna quantidade dependentes, podia ser int também, tá, pessoal? Mas é o retorno aqui, a informação retornada para o setor. Deixa eu só colocar aqui a linha tracejada, ok? Beleza. Deixa eu só me levantar aqui um pouquinho, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, perceba que essa troca de mensagens aqui está entre setor, um funcionário, um objeto funcionário, e o objeto funcionário pede para sua lista e retorna.
Só que a gente não tem um funcionário no setor, né? A gente tem um funcionário, a gente tem uma lista. Então a gente vai colocar isso dentro de um loop. Então você vem aqui, ó, vendo? Option Loop. Então você dá um clique, arrasta e vamos encaixar esse cara aqui dentro. Ok? Então está encaixadinho aqui dentro. Qual é a condição? Não tem condição. A condição é até a lista terminar. Então a gente coloca aqui, ó, para, maiúsculo, né? Para cada funcionário. Ok? Aí ficou embolado, ó. Tá vendo que eu falei que a gente vai ter que começar a mexer? Por isso que dá umas coisas meio estranhas ali. Então era melhor veio o cara junto. Deixa eu ver se eu tiro ele da seleção. Não tirei. Vou tentar tirar ele. Não estou conseguindo tirar ele. Vamos tentar de novo aqui, ó. Ele está vindo junto. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Beleza, acho que aqui, assim melhora já. Vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui e vamos jogar aqui. Melhorou. Aqui já tive dificuldade. Deixa eu ver se... Beleza, consegui. Deixa eu ver se eu consigo jogar um pouquinho mais até. Acho que é melhor. Beleza. Beleza. Pronto. Beleza. Ó, para cada... Então a gente colocou dentro do loop. Deixa eu fechar esse loop aqui agora. Opa, tá vendo como é que ele é meio complicado aqui? Tô apanhando pra caramba. Vamos fechar esse loop aqui. Beleza. Vamos abrir esse loop até o objeto. Até o objeto aqui. Perfeito. Então tá pegando esses dois caras aqui. É um loop de setor e funcionário. Ok? E o funcionário pede a lista, o tamanho. Não tem loop de funcionário para a lista, tá, pessoal? Ele só solicita aqui. Então, beleza. Tem um loop aqui para cada funcionário, né, em setor. Então, é solicitada a ele a quantidade de dependentes e retorna. Ok, pessoal? Você não vai desenhar, você não vai colocar aqui variável recebendo, acumulando quantidade, não. Isso aí não tem programação, é só abstração, tá? E aí você desce um pouquinho aqui, ó. Ah, tá vendo? É complicado isso aqui. Desce aqui, beleza. Né? E no final, deixa eu representar aqui um pouco. Espera aí, deixa eu tentar maximizar esse cara. Aí. Aqui. E depois do loop, esse cara retorna quantidade de pessoas. Ok? E, lembrando sempre, a seta de retorno ela é tracejada, né? Quase pontilhada. E agora a gente termina aqui, ó, de ligar a barra de ativação com cada um deles. Depois eu volto aqui, tá, pessoal? Esse cara aqui vai ter que vir um pouquinho para cá. Aí, beleza. Achei que ia desconfigurar tudo, mas não desconfigurou não. Ufa. Vamos aqui no meio dele, certinho. Aqui, mesma coisa. Beleza? Então, a gente agora... Esses caras, todos eles não têm orientação, né, direção. E aqui é um tracejado mais contínuo, né? Então, vamos lá, representar direitinho aqui o diagrama de sequência. Tracejado mais contínuo. Um tracejado mais contínuo sem a seta de orientação. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Olha, então vamos lá. O usuário chamou o método getQuantidade de pessoas para setor. Setor pediu para a lista, né, de funcionários. O tamanho, essa informação foi retornada. Então o tamanho da lista, né, fazendo uma analogia lá inicialmente, tínhamos 2 funcionários. Então essa lista aqui retornou os 2 funcionários para ele, né, o size 2. Só que para cada, a gente tinha falado que cada funcionário, um tinha 3 dependentes, outro tinha 2, né? Não, um tinha 5, o outro tinha 3, que o total deu 10.
Então vamos lá. Então para cada funcionário do setor, a gente pede aqui a quantidade de dependentes para o objeto funcionário. Esse objeto pega na lista qual é a quantidade. Aí vamos supor que o primeiro tem 5. Então voltou 5 para cá e volta 5 para cá. Então 5 mais os 2 funcionários, até agora tem 7, né? Deu pane aqui. 7. E aí, para cada funcionário, tinha 1? Não, tinha 2. Então no próximo, chama também o método get quantidade de dependentes de funcionário, ó. Get quantidade de dependentes de funcionário. E lá no nosso Java também tem get quantidade de dependentes da classe funcionário. E aí, pessoal, esse cara pede para a lista, né? Voltando lá, na verdade, o que esse método aqui faz? Ele fala com a lista, retorna aqui a quantidade, no size. Então voltou aqui o 3, são 3 caras, né, que a gente fez na cabeça aqui brincando. Voltou os 3 aqui, e aí soma 2 com 5 era 7, com 3, 10, e retorna aqui a quantidade de pessoas, 10. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então, um abraço aí para todo mundo e vamos para depois a próxima etapa é a implementação em Java.